Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no podcast do jornalismo da Unicecal. Eu sou acadêmico de jornalismo aqui da Unicecal, João Maciel. E nesta segunda-feira nós temos aqui mais uma edição do nosso podcast. Ao meu lado aqui é minha colega Letícia. Muito boa noite, Letícia. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos acompanham. E pra gente começar esse bate-papo aqui com o nosso convidado especial, o Fábio Sato, começa com a sua primeira pergunta, João. Estamos aqui, então, deixa eu apresentar primeiramente, o Fábio Sato, professor Fábio Sato. Ele que é, então, coach, consultor, mentor, conselheiro empresarial, palestrante e também vice-presidente da Câmara de Mentores para Desenvolvimento de Pessoas e Empresas da CPG. Muito boa noite, professor. Muito obrigado aí pelo aceite do nosso convite. Muito boa noite, João. Muito boa noite, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês e estar contribuindo cada vez mais aí com o crescimento do nosso município. Muito obrigado, professor. Então, para a gente já iniciar, eu acho que a primeira pergunta, coach, inteligência emocional é o nosso tema de hoje, é justamente já abordar o que é o coach, O que seria? Bom, se a gente for entender historicamente o que é o coach, coach é aquele cara que estava em cima das carruagens na época medieval, que eles tinham basicamente o trabalho de transportar, de percorrer um ponto ao outro de uma maneira extremamente segura, coisas de muito valor, E o que carregava nas carruagens? Ouro, informação, as pessoas, os senhores feudais, e tinha uma série de intempéries que aconteciam por aquele caminho, por caminhos tortuosos, que eram os ladrões, que eram os assaltantes, assassinos, outros reinos. E a responsabilidade fica, então, para o coach ter carregado um ponto A para um ponto B extremamente rápido e seguro, que no caso é a pessoa que faz o processo de coach, que é conhecida como coachee. Interessante. Então, vamos falar um pouquinho assim em relação à inteligência emocional. Certo. Então, em relação à inteligência emocional, como que as pessoas podem lidar com conflitos e situações estressantes de uma forma mais positiva? Existe essa possibilidade? Então, a gente tem que partir do seguinte princípio. Numa situação, quando se fala em inteligência emocional, só para dar um embasamento, é que a gente acredita assim, não, eu tenho controle das minhas emoções. Em cima de estudos científicos, é comprovado que nós não temos controle das nossas emoções. Então, quando você fala assim, eu tenho inteligência emocional, não quer dizer que eu tenho controle sobre as minhas emoções. E o caminho para percorrer é entender quais são as emoções que eu sinto diante de certas situações e como eu interajo com elas. Aí, quando, por exemplo, eu estou em casa e meu filho derruba a comida no chão, eu tenho um certo dessentimento, um comportamento, uma sensação que faz com que a minha emoção se aflore. Aí eu pergunto, quando meu filho derruba a comida no chão, eu tenho controle daquilo que eu sinto? Não. Apenas acontece. E acontece de maneira diferente de pessoa para pessoa. E isso em qualquer situação. Quem bate no trânsito, que vai numa briga, que sofre um xingamento, são reações diante de certas situações. Então, o que eu posso dizer de dentro da inteligência emocional? Nós temos que entender quais são as nossas emoções, o nosso relacionamento comigo, eu e eu mesmo, e as relações e comportamentos que eu tenho diante de certas situações, e com os outros. Porque a gente tem essa situação também. Comigo, eu numa redoma, eu comigo mesmo, eu fico da paz, eu fico tranquilo mesmo que eu erro. E quando eu erro com outra pessoa? Então, a inteligência emocional está ligada diretamente à relação que tem e os resultados que tem da minha relação comigo e a minha relação com outros. E tem um outro ponto também, até quero fazer um convite já, é que não é só eu comigo, eu com os outros, e tem a relação eu com Deus. Então, a inteligência emocional também está associada à inteligência espiritual, que poderia ser um assunto que a gente pode falar em outro momento disso daqui, Então, não é questão de ter equilíbrio, ter controle ou se apoderar daquilo que a gente tem como sentimento, mas sim quanto e como eu posso reagir diante daquilo que me acontece na minha vida. Recebi um tapa, o que eu faço? Tem uns que fogem, outros que brigam, outros que ficam quietos e assim por diante. E se eu me conheço, a gente está falando de inteligência emocional, relacionamento eu comigo, se eu ajo de alguma maneira e eu entender, eu começo a perceber qual o resultado que eu venho tendo diante dessas ações emocionais. E quando eu tenho essa conscientização, eu começo a agir diferente. Aí eu coloco a inteligência emocional em prática. Em casos que você brigaria, você fala assim, não, brigar está levando a ter um resultado negativo.
Ah, tá levando resultado. Então, mas eu sei que o IA brigar não tá levando, o que eu vou fazer diferente daqui? É uma coisa bastante profunda, lógico. Em 30 minutos aqui a gente ia falar, nossa, né? É muito complexo. Mas enfim. Mas é muito bom. E, professor, em relação, né, à sua experiência, quais são os tipos de pessoas que mais, assim, procuram? Né? Então, o que acontece? Eu sempre falo que todo mundo merece um coach para chamar de seu. Né? Porque, na maior parte das vezes, as pessoas que precisam, elas não assumem que precisam. E aí acontece o quê? Prepotência, arrogância, medo, mentira. São todos sentimentos e acontecimentos internos que acontecem nas pessoas que elas acreditam que não precisa de ninguém. A única certeza que eu tenho é que sozinha a pessoa vai até mais rápido, mas junto vai mais longe. Pessoas precisam de pessoas. Se eu não consigo me entender a mim mesmo, quer ver uma coisa? A gente pratica coaching desde que a gente nasce. Se não tem uma melhor amiga, Sim, não tem um melhor amigo, daí não é um aconselhamento, são coisas diferentes. Coaching é um método para alcançar um ponto desejado. E quando você tem uma amiga, um amigo, que você vai lá chorar as pitangas, como a gente fala, o que acontece com você? Se muda o teu sentimento. E quando se muda o teu sentimento, você começa a ter resultados diferentes. É isso que a gente trabalha dentro do coaching. E aí tem pessoas ou mais pessoas. A pessoa que flexibilizar e aceitar mais rápido ajuda, mais rápido tem o seu resultado. Por quê? Quanto mais rápido eu erro, mais rápido eu chego próximo ao meu resultado. O erro, na verdade, é entender que eu posso errar sozinho ou errar junto com o outro, mas direcionado para onde eu estou indo. É como se fosse eu tomar uma decisão. Numa média, nós seres humanos tomamos mais ou menos 800 decisões todos os dias. Como assim? A hora de acordar, a hora de sair, dirigir, escovar os dentes. Trocar de marcha são todas decisões inconscientes. São decisões que te levam a um certo resultado que você nem sabe qual é. Aí quando você tem um coach que dá o direcionamento para você tomar a tua decisão, você vai tomar decisões para um objetivo que você desenhou, aquilo que você quer atingir. Aí o que acontece? Se em 365 dias eu tomo em cada dia 800 decisões que não me levam para lugar nenhum, eu começo a falar assim, se eu tomar uma decisão por dia, eu vou direcionado a um objetivo, eu vou tomar 365 decisões direcionadas para o meu objetivo num ano. Será que isso muda a tua vida? Com certeza. Simples assim. Uma tomada de consciência, né? Entendi. Deixa eu ver a minha próxima pergunta aqui. Vamos lá. E, assim, também, a minha pergunta também é relacionada à inteligência emocional. Quais são algumas estratégias eficazes para aumentar a resiliência emocional? O coach trabalha isso? Certo. Então vamos por partes. Resiliência é a capacidade de a gente ser como um elástico, né? Ou como um metal. Resiliência, se você dobra uma vez o metal, volta, ele quebra. E daí quando você pega um elástico, você volta, estica, ele volta ao estado natural, no estado normal, rapidamente. Aí eu pergunto, né? Como é que eu tenho vivido? Como é que nossos telespectadores estão vivendo? Eles estão vivendo como elástico, como ferro. Né? Qualquer coisa vem estourando, qualquer coisa vem arrebentando, vem rompendo os laços familiares, vem punindo os filhos como não se deve, repetindo padrões de pai, de voz e assim por diante. Né? E aí eu falo para você, o que essas pessoas vêm comunicando? Acordei hoje, né? Se tem alguma forma, foi essa a questão, né? Tem alguma forma de eu que aumente minha resiliência? Entendamos uma coisa, tudo que eu comunico eu penso, tudo que eu penso eu sinto, tudo que eu sinto eu acredito que seja uma verdade para mim. E daí quantas vezes a gente não comunicou assim, tá difícil, não vai dar certo. Já começou errado, porque começa da nossa comunicação. Então uma primeira ferramenta assim fabulosa é você ter afirmações positivas, né? Acordar pelo teu dia e não perguntar assim, oi, tudo bem? Bom dia para você. Vai falar com o seu Manuel na esquina, não? E o seu Manuel fala assim, só se for por você. E daí ali você teve escolha do que uma decisão positiva ou negativa da tua vida. Então, a primeira técnica ou a primeira ferramenta, uma primeira ação que se deve ter é afirmações positivas. Porque se você não fizer para você, não espere que o mundo vai fazer por você. Essa comunicação positiva para você atingir um resultado diferente. Quando você fala para você mesmo assim, eu não posso, ninguém me ajuda. Você já não começou a dar o primeiro passo. Né, um exemplo, né? Uma sugestão, vamos lá, vamos falar com o professor Fábio lá para fazer o podcast. E eu falo assim, será que dá tempo? Já não deu. Então o negócio é fazer e fazer, mesmo com medo, mesmo com insegurança, e repetidas vezes de uma maneira positiva. Então,
receita bastante básica, e também de tão básico as pessoas não fazem. São as afirmações positivas. Quando eu acordo o primeiro dia, né, no primeiro horário da manhã, vamos pensar, segunda-feira hoje, segunda-feira pela manhã, você abriu os olhos e você pensou aqui, ixi, eu tenho que acordar. Esse tenho que é forçosamente, inconscientemente, você associou conexões neurais, sinapses neurais, que o teu dia já vai ser difícil. E se você acorda assim, como é que vai ser o resto do dia? É verdade. Comunicação. Qual é a comunicação que se tem levado? Ou a comunicação que se tem tido, tem te levado aonde? Em quais resultados? E muda a comunicação, muda o resultado. De uma maneira bastante tranquila, assim, básica nesse sentido. Olha, professor, que nem hoje em dia muitas pessoas se apresentam, né, como um coach e tudo mais, né, nesses últimos anos, inclusive, tem crescido muito essa questão, tem até mesmo, conheço assim, né, não sei se você já ouviu falar do David Leonardo, por exemplo. Não. Aquele pregador lá que é mais no lado cristão, que usa, digamos, né, se autodenomina como coach, mas no caso mais pro lado espiritual, lado cristão, né? Um exemplo, assim, que eu estou apenas dando, né? Sim. E daí, no caso, o que são, né, esses profissionais, né? Como diferenciar, no caso, profissional, né? Do que uns dos que dizem que é apenas o coach, do que realmente, como que eu posso achar a diferença, né? Olhar, assim, para uma pessoa e dizer, não, esse realmente é um coach, do que aquele que apenas diz que é, entendeu? Então assim, como toda a área, até mesmo no jornalismo, vocês conhecem pessoas que fazem programas de televisão, mas não tem nem o certificado de jornalista. Não é formado, mas tem o tino profissional. E tem alguns quesitos nas cadeiras aí que é falado sobre o cunho de aprendizado na prática, né? Não sei quanto tem a validade legal da atuação do profissional. O coach não é uma profissão legalizada no Brasil, mas ela é conhecida e difundida nos Estados Unidos e em todos os outros países da Europa como uma profissão que faz realmente dar maiores resultados. Tanto é que eu falo o seguinte, não é à toa que uma Google, não é à toa que a empresa da Tesla, não né? Essas grandes empresas, as maiores empresas do mundo, todos os altos executivos têm coach. Né? Mas você fala assim, mas Fábio, me diz uma coisa, o que diferencia um do outro, como se fala? Assim como em toda profissão. Existem os que são formados em instituições sérias, que são aprofundados em conhecimento e assim por diante. Eu sou formado pela FEBRACIS, pela Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, que é reconhecida pela Florida Christian University dos Estados Unidos. E todos esses conhecimentos que eu estou falando para vocês são difundidos muito antes do que a gente imagina. Antes da década de 40, que foi estudado os maiores milionários da história do planeta, mais de 1000, e foram trazidos todos os pensamentos, a forma de pensar, o que eles agiram, o mindset foi trazido para dentro do coach para estudar. Então, quando a gente fala assim, eu sou o coach, tudo bem. Primeiro, você se formou numa instituição séria que trabalha com coach, ou você fez uma formação de coaching unisquina qualquer? A gente tem que ter essa noção. Sim. E o que eu estou falando para vocês, todo esse cunho científico de estudo, ele é baseado em estudos que são feitos em Stanford, Oxford, Harvard, nas maiores e melhores universidades do mundo. Então, as pessoas que não estão preparadas emocionalmente, apenas com conceitos cognitivos, racionais, ou contexto que é aprendido, eles não sabem agir ou sentir o que deve sentir para decidir. Vou citar só um exemplo do jornalismo, né? Aqui. Eu sou professor de administração, existe o marketing, assim todas as outras áreas. Nós todos somos preparados com conhecimentos cognitivos. Agora, ninguém ensina o que é para sentir na hora de você decidir dentro de uma entrevista que você vai fazer, dentro de uma decisão que você vai contratar, descontratar, ou de uma campanha de marketing, assim por diante. Então, quando a gente trabalha com coaching, a gente não está falando única e exclusivamente da profissão do cara que leva uma pessoa até outra, de um ponto até outro de uma maneira segura. Nós estamos falando que nós vamos trabalhar com programação neurolinguística, inteligência emocional, neurociência e até algumas vezes a própria física quântica. E todos esses conhecimentos vão realmente trazer a pessoa para um outro patamar, né? Para uma performance pessoal, se livrando de qualquer sentimento tóxico e curando fraturas emocionais do passado. Todos nós temos fraturas emocionais. Também se for falar de fraturas emocionais, aqui a gente pode fazer mais um podcast. Já deixo a dica, né? E dentro dessas fraturas, inteligências, vamos pensar, inteligências que nós temos, tá aí a inteligência emocional. O quanto que nós cuidamos da nossa emoção. O que eu venho sentindo nos últimos dias. De que maneira que os últimos 10 dias vêm repercutindo no que eu estou sentindo agora. Né? Eu acordei de manhã, ou acordar de manhã na segunda-feira com uma vontade de trabalhar, não começou na segunda-feira de manhã, começou na sexta. Do que você começou a fazer à noite, o que você sentiu durante a noite, o que você passou no sábado de manhã, como é que você aproveitou o domingo.
E isso faz uma somatória de decisões. Assim, né? Para você decidir, são duas maneiras. Ou você decide quando você está com sentimentos tóxicos, ou sensações ruins, que passou por um final de semana ruim, ou você tem decisões tomadas em cima de sensações e sentimentos bons. Agora eu pergunto para vocês, eu tomando decisões em cima de sentimentos bons e sentimentos ruins, qual que vai dar mais resultado? Então, é uma série de planejamento e execução de dentro do coaching que não são para qualquer pessoa, é para a pessoa preparada, porque vai enfrentar tantos desafios que vocês não imaginam. Dentro das minhas mais de 2.600 horas de atendimento de coaching, assim, diferença de gêneros, dependentes químicos, anoréxicos, e aí quantas outras dificuldades tem. Eu trabalho com a cura disso? Não, eu trabalho com as emoções que essa pessoa precisa ter. E na maior parte das vezes nós temos fraturas emocionais, que aconteceram no nosso passado, abandono, rejeição, traição, briga, apanhou do pai, apanhou da mãe, faltou comida em casa, que são todas cicatrizes que nós não trouxemos e não sabemos lidar com as nossas emoções. Então, 80% do nosso cérebro praticamente não é utilizado. Dentro desses 80% está do lado direito do nosso cérebro, que é a parte das emoções, o emocional. A gente usa muito cognitivo. 1 mais 1 mais é 2, mas eu tenho 3, eu vou ficar com 1, então não vou comprar, quero ficar com os meus 3. Né? Mas o que é aquilo que eu gastar? Se eu gastar os 3 e ficar devendo 3 ainda, quanto que eu vou proporcionar energia para eu produzir mais e mais e mais e sobrar mais dinheiro na minha mão? Eu estou falando no sentido financeiro. Então, profissionais. Existem os profissionais e profissionais, assim como em qualquer situação. Procure um coach que é formado por uma instituição que realmente tenha nome, que trabalhe seriamente e assim por diante. Essa é uma dica aí. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas agora eu vou fugir um pouquinho. E hoje aqui no Brasil, quem que você hoje considera uma inspiração para você como coach? Então, eu tenho algumas, né? Não tenho umas, porque a gente trabalha com modelagem. Eu vou dizer o nome deles já na sequência e primeiro eu vou dizer por quê. Porque a gente é formado dos nossos modelos. A primeira coisa que a gente entende é que eu espelho aquela pessoa. Existem algumas questões que a gente admira as pessoas e a gente quer fazer espelhamento. E o nosso cérebro entende de uma maneira diferente. O que é o espelhamento e o que é modelagem? Por que eu quero dizer nisso? O espelhamento é fazer exatamente o que a pessoa faz de maneira contrária. Por exemplo, meu pai era alcoólatra. Eu vou ser espelho dele. Não é que eu vou beber, eu vou ter aversão à bebida. Se ele gostava muito, eu não gosto. São espelhamentos. Então, quando eu utilizo o termo assim, eu me espelho naquela pessoa, você tem que tomar cuidado para você saber o que você está fazendo. E quando eu falo eu modelo, quer dizer que tudo aquilo que a pessoa tem de bom, eu posso trazer e fazer como ele fazia. Quer ver uma coisa? Se eu falar exatamente como o Silvio Santos, tomar as decisões igual o Silvio Santos, caminhar da mesma maneira que ele fala, se eu andar conforme ele mesmo anda, tudo, fisicamente e comportamentalmente, eu não vou ficar muito parecido com ele? E o que acontece com os meus resultados? Fica muito parecido com o deles. Não estou falando que eu vou atingir os mesmos resultados que o dele. Então eu estou seguindo um modelo. Se eu dirijo um carro e faço a modelagem no Ayrton Senna, eu vou fazer o quê? Vou começar a treinar na chuva, vou começar a correr em Interlagos, né? Em todos os sentidos, vou colocar luva, vou prestar atenção e tal coisa. Isso daí eu estou fazendo o quê? Modelos. Então, daí quando a gente pensa assim, se eu estou modelando um me espelho, eu tenho que tomar um cuidado bastante grande em falar assim, eu me espelho em quem? Eu me espelho no Paulo Vieira, que é o dono do Debracis. Eu me espelho no Pablo Marçal, por mais que ele diga que não é coach hoje, ele já foi candidato a presidente, coisa e tal. Mas eu me espelho nele porque ele tem uma inteligência emocional, ele tem uma inteligência emocional dentro da espiritualidade, dentro daquilo que é cristão. E deixa o convite aqui. Aqui na faculdade acontece toda terça-feira. Quero convidar vocês a participar toda terça-feira às 19 horas, o IE2. O IE2 é Inteligência Emocional e Espiritual. Todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na faculdade. Então, gostaria de deixar o convite para todo mundo estar participando. Não tem limite de idade e aqui a gente vai falar sobre inteligência emocional e espiritual, que são o crescimento das pessoas, né? Mas quem é mais meu modelo, né? O Sidney Aquino, ele foi o meu mentor, a pessoa que fez toda a minha grade, né? E eu não dava um certo valor, eu tinha uma grande prepotência quando eu comecei. E quando eu sentei e eu senti que eu possa melhorar, também foi assim. Eu aproveitar aqui, vou contribuir, né? Vou compartilhar com vocês. Eu sou descendente de japoneses e eu tive uma série de dificuldades que foi incutido em mim a ideia de que a gente não pode aprender com os mais novos.
Quem tem que saber, quem tem que cuidar, quem tem que tudo é sempre os filhos mais velhos. E então, sempre quando eu interagia com pessoas mais novas, eu precisava sempre estar lá em cima. Isso é inteligência emocional, como que eu ajo e ajo comigo e como que eu ajo com os outros em certas relações. E eu fui dentro do treinamento de inteligência emocional, eu fui lá trabalhar no stand como staff, e eu era o mais velho. E ali, naquele momento, caiu uma ficha que falou assim, poxa, você precisa aprender com os mais novos. Porque ninguém é tão raso que não possa ensinar e ninguém é tão cheio que não possa aprender alguma coisa. E eu estava preso dentro de uma crença que aconteceu lá na minha infância, mesmo inconsciente, que se eu sou o mais velho, quem tem que saber sou eu. Daí tem o quê? Autocobrança. Sem autopiedade. E a gente se autocobra, e quando a gente cobra os outros. Então, quando eu vi na situação de eu cobrando a mim, eu estava cobrando todo o resto por um resultado. Quando a gente tem cobrança, pressão, qual que é o resultado que a gente tem na vida? É igual a teoria do sabonete. Quanto mais se aperta, mais escapa. Dessa maneira. Então, eu tenho que ser delicado, eu tenho que trabalhar os meus sentimentos, as minhas emoções, o meu entendimento do todo, das relações, de uma maneira com bastante amor, né? Então, aí começa a ser um passo de inteligência emocional, ou a busca da alta performance e assim por diante, né? Muito bom, né? Inclusive, uma ótima explicação. A gente vai aprendendo, né? Muito mais aí. Posso fazer uma outra coisa melhor para vocês? Pode. Eu quero que, para os ouvintes, eu quero que entrem em contato com o pessoal aqui, seja por direct, com o pessoal de jornalismo, até pelo meu contato, não sei se fica disposto lá. Eu vou entregar 6 sessões de coaching para os primeiros 6 que entrarem em contato com vocês, entrarem comigo. Então, posso deixar o telefone aqui? Pode. O telefone é 42998085858. Os primeiros 6 apenas que entrarem, estou entregando uma sessão de coaching para entender ainda mais o que é o coaching. E vocês estão presenteados, então são 8, tá? Só marcar. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito bom. E professor, né, acerca assim de como fazer, né, para que uma pessoa que ele procurou, que procura, né, profissionais, não se culpe pelo próprio fracasso, né? Porque muitos, né, procuram justamente por isso, né, que se sentem assim, fracassados, assim, ali em diversas áreas da sua vida, né? Vamos entender. A pessoa que se sente fracassada, ela não se sentiu fracassada hoje. Ela vem se sentindo fracassada e vem colhendo resultados através daquele fracasso. E muito possivelmente esse fracasso é porque ela não tem autorresponsabilidade, que é um termo muito dito hoje, né? Autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade diz que não tem outra pessoa responsável pelos seus resultados a não ser você. Então, se essa pessoa ela tem tido fracasso, é porque ela não tem autorresponsabilidade. Ela não tem olhado para o que ela tem feito, ela não tem olhado para o que ela tem falado, ela não tem olhado para o que ela tem se comportado, ela não tem... Que mesma coisa? Eu tenho fracasso no meu peso, tenho excesso de peso. Quem colocou a comida na tua boca? Um doce engorda. Não, o doce não engorda. Comer muito doce engorda. A questão da autorresponsabilidade é colocar a culpa sempre em algo, em alguém, em um sistema político, ou num sistema econômico, ou dentro da tua cidade, ou dentro da tua instituição, ou dentro do teu cliente, colocar a responsabilidade no outro, sendo que você não está fazendo aquilo que você deveria estar fazendo. Então, quando a gente fala assim, culpa não existe, existe autorresponsabilidade. Se eu não passei no meu vestibular, quem é que não estudou? Foi meu pai que não pagou a faculdade. Essas historinhas, né? A gente considera historinha para boi dormir. Essa daí é só para justificar o teu não resultado que você devia. Então, culpa, vamos falar, né? Como é que eu posso para tirar a culpa? Comece com autorresponsabilidade, seja responsável pelos teus atos, veja o que você está fazendo, onde está chegando com eles. Se eu não tomar essa consciência, eu vou continuar falando as mesmas coisas. E se eu estiver falando as mesmas coisas, eu vou ter o quê? Os mesmos resultados. É um círculo vicioso, vamos dizer assim, então. Então tem que ir para esse círculo. E eu vou falar um pouquinho além. Se eu me acho culpado pelos resultados que eu tenho e meus filhos estão crescendo, ver o culpado, fiquem pasmos. Isso pode estar acontecendo e repetindo o teu padrão. Isso chama-se repetição de padrão. Para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos e assim por diante. Pelo menos 4 gerações. Se eu me culpo por uma coisa que eu estou fazendo e meu filho vê eu fazendo, ele só vai repetir. Não é verdade? E eu faço o quê? Repetição do que eu sabia, do que meus pais ensinaram, ou a pessoa que me é referência. Eu vi, talvez muito parecido com um tio, com um avô, com um pai, com mãe, que vive muito perto. E chega ao ponto da gente falar assim, nossa, você é tão parecido com fulano, não é fisicamente, mas até o jeito de andar. Por quê? Porque está repetindo um padrão. Então, alcoolismo, repetição de padrão.
Agora eu posso fazer modelagem, daí voltando naquele assunto, posso fazer modelagem, que é fazer a mesma coisa, ou posso fazer o espelhamento. Eu me espelho no meu pai, que era alcoólatra. Eu me espelho na minha mãe, que ela cozinhava muito bem. E assim por diante. Né? Então, a intenção de entender o que é autorresponsabilidade é fundamental para que a gente comece a ter resultado diferente. Né? Culpa, ninguém tem. Sabe por que não tem culpa? Porque a gente não tem a liberdade de julgar ninguém. Você é o culpado por... Não, a gente não tem culpa. A única maneira de a gente entender que a gente é julgado é por Deus. Ninguém mais do que ele pode estar julgando. Porque ele já nos deu toda a liberdade do mundo. Livre-arbítrio. Mas a gente tem culpa por errar? Não. O pecado já foi pago na cruz, não é isso? Já foi pago na cruz, então você mesmo que errando, você já está absolvido. Mas não é para não ser tolo e continuar errando só porque já está salvo, não é assim, né? Mas entendendo que o erro faz parte do aprendizado. E carregar culpa talvez seja uma tolice. E agora a gente indo em relação à alta performance. O que é essa alta performance e por que é importante a gente buscar isso? A maior parte das vezes as pessoas acreditam que alta performance é ter resultado financeiro. Elas fazem essa associação. A principal, você teve uma alta performance. O que aconteceu? Eu comecei a ganhar durante o ano maior que o outro. Isso é apenas um dos resultados de alta performance. E para você ter todo e qualquer resultado de alta performance, você tem que saber onde eu estou. Vamos voltar para o coaching lá no início? Eu tenho que saber quem eu sou, o que eu venho fazendo, que medidas eu venho se comportando, o que eu venho consumindo, quais são as minhas amizades, meu círculo de influência, quem é. Aí, eu quero buscar alta performance, mas eu não mudo de ambiente. Aí eu continuo indo no boteco jogar sinuca toda quinta, sexta, sábado, domingo. E eu quero ter alta performance de que maneira? Eu vivo com pessoas perdedoras e quero ter alta performance como? Eu quero ter um salário de 500 mil reais por mês, meio milhão, e convivo com quem? Com os caras que ficam pedindo dinheiro emprestado. Eu quero ter alta performance na minha vida e vivo brigando com a minha esposa e meus filhos vendo a gente discutir. Eu quero ter alta performance na minha vida e eu não como o que eu preciso, eu como o que eu quero, a hora que eu quero, a quantidade que eu quero. E como é que eu vou performar? Alta performance quer dizer o quê? Todo mundo tem uma performance, todo mundo tem um resultado, todo mundo tem. Só que, se eu tiver autorresponsabilidade naquilo que eu venho tendo, eu consigo performar. E quando eu performo, eu tenho alta performance, eu mudo os resultados através dos meus comportamentos. Se eu vou pro boteco toda sexta-feira, encho o pote e brigo com a esposa, se eu parar de fazer isso, o que acontece na minha vida? Começo a ter alta performance. No amor, no atendimento do filho, na qualidade de vida. No mínimo, na saúde, eu vou performar, porque daí eu não vou ficar com a cara inchada no outro dia de cachaça. Né? Faz sentido? Sim. E daí, se eu vivo em ambientes que são saudáveis, por exemplo, assim, eu tenho amigos que jogam golfe, é diferente do cara que joga baralho, carta, jogo. Nada contra, cada um sabe o que decide, tá tudo certo. Mas existe um abismo, né? Entre, vamos dizer, jogar o golfe e o baralho. Né? Se eu vou jogar golfe, talvez eu gere negócios. Sim. E se eu gero negócio, eu tenho performance financeira. Eu estou num círculo de influência diferente. Sim. Então, o que é performar? Performar é ter o resultado que vocês estão tendo, mas para alta performance eu tenho que fazer totalmente diferente do que eu venho fazendo. Então, por que vem o coach para ter... Existem vários tipos de coach. Tem o coaching business, coaching executivo, coaching life, coaching de família, coaching de inovação. Tem vários coachings que são específicos. Então, da primeira maneira que a gente tem... Não, o coach veio para resolver. O coach é o bombril. Não, o coach não é o bombril. O coach ele é específico para cada área. É a mesma coisa a especialidade do médico. Eu sou cirurgião do quê? Sou cirurgião dentista, sou cirurgião de neuro, sou cirurgião de joelho. E ainda é uma segmentação, é um nicho, subnicho. Eu sou médico, cirurgião de algo. E o professor tem assim, um nicho, uma especialidade? O meu nicho é executivo. O meu nicho é executivo e business, para empresas e alto escalão executivo. E o mais forte que eu tenho de produto hoje é o agribusiness, o negócio do agro, que sofre com a sucessão familiar. Então, quando a gente fala assim, você está preparado, legal, né? Você está preparado em fazer a sucessão do meu pai? Eu tô. O que você está fazendo? Eu estou fazendo agronomia há quanto tempo? 9 anos. Nossa, gente.
Já viram uma história como essa? Já apareceu. Ah, mas o que você fez? Ah, eu fui para Chicago, fiz uma especialização lá, tal. Mas você sabe qual a variedade que planta aqui, em Ponta Grossa? Não. Então, quanto eu estou preparado? Mas eu vou falar mais. O quanto essa pessoa que não está preparada emocionalmente está à distância do pai para poder fazer a sucessão de uma maneira que era para ser. A relação familiar, então, hoje ela influencia muito. Vocês conhecem o Galo? O Galo é aquele cara que está na empresa lá, ele manda e desmanda. Quem ele manda? Sim ou não? Conhece? Esse é o Galo. Ele está na empresa, ele manda. Só que ele chega em casa, ele está assim, sim senhora, não senhora, não senhora, sim senhora. Conhece? E existe o papel ao contrário também. Existe o cara que é um galo em casa e chega no serviço, qualquer um, sim senhor, não senhor, assim por diante. Porque é uma distinção diferente do que é performar. Ele performa num e performa no outro. Se fizer a média, ele está performando 50%. E ser a média é ser medíocre. Todos nós somos medíocres, porque nós somos desde criança conhecidos em tirar a média na escola. Nós não somos exigidos naquilo que a gente é melhor. E o que a gente faz com o coaching? A gente pega o que se tem de melhor, potencializa para você ser melhor naquilo que você tem aptidão, desenvolve habilidades e potencializa. Um filho que não está dando atenção para o pai lá no agro, talvez seja o pai ou o filho que deve ser tratado. Na maior parte das vezes, só para vocês terem uma ideia, clientes me procuram, executivos, donos de empresa, empreendedores, e falam assim, eu preciso da tua consultoria. Daí eu falo, primeiro eu não faço consultoria. Nesse sentido, coaching, né? Se for para estruturar a empresa, a gente faz uma consultoria e coloca, que é diferente, coaching e consultoria, não tem nada a ver. Anda em paralelo? Sim, por crescimento da empresa, sim, mas não tem nada a ver. Aí eles falam assim, eu preciso de uma palestra tua, eu preciso de uma motivação. Daí eu falo assim, e você, quanto está motivado? Daí ele fala assim, eu tô indinho, fazendinho, devagarinho. Isso é o discurso pontagrossense? Pois é, e se quer que teus funcionários tenham resultado, você tem que ser o modelo para os seus funcionários. Então, vamos fazer o seguinte, faz coaching com você primeiro. Faz coaching com você. É a mesma coisa, né? Vamos pensar assim, trazer os nossos colegas psicólogos. Os pais pegam os filhos e falam assim, preciso que você resolva o problema com meu filho. Mas não trata o pai. É verdade. E assim é uma empresa. Assim é os pais com os filhos. Assim é a sucessão no agro. Não adianta você querer... as pessoas quererem dar uma solução lá embaixo, sendo que em cima que dá o modelo. É uma coisa. Você fica muito tempo, isso daí chama influência, tá? Você fica muito tempo com uma certa pessoa. Uma semana conversando com ela, você começa a falar as mesmas palavras com ela, os mesmos erros, sim ou não? Sim. Imagine você vivendo todos os dias da sua vida, trabalhando num lugar por 8, 9, 10 anos no mesmo lugar. O que vai ter de resultado? E você está olhando sempre para cima, você não está olhando para baixo. Se o teu chefe tem um resultado ruim, quem que vai ter resultado ruim? Ah, não, mas eu sou melhor que o teu chefe. Beleza, então seja empreendedor, abra um negócio concorrente dele. E venha trabalhar coach comigo e seja melhor que ele. Nesse sentido. Então, performar só para voltar. A gente tem que descobrir o que a gente tem de melhor para performar. Eu vou ser médico porque ganha grana. Qual a tua habilidade? Eu vou ser médico, mas eu não posso fazer cirurgia, porque eu não gosto de sangue, eu desmaio quando eu vejo sangue. Mas eu gosto do dinheiro. Tudo bem, dinheiro é resultado. Dinheiro não é o caminho. Quando a gente vê e entende que o caminho precisa ser a cereja, o prazeroso, a gente deixa de lado buscar só o dinheiro, o resultado do dinheiro é só o resultado do final. Dinheiro é resultado. E resultado pode ser negativo e positivo. Então eu posso ganhar pouco ou ganhar nada ou ganhar muito. Dependendo do que eu fizer pelo meu caminho, quanto que estou preparado, quanto que estou preparado para fazer a sucessão, quanto estou preparado para fazer a gestão da minha empresa, quanto estou preparado realmente para que eu seja seguido quanto líder. Nós, coaches, fazemos perguntas. Vocês perceberam quantas perguntas eu fiz? Sim. É para trazer consciência. Sim. Nós, coaches, trazemos perguntas certas para ter as respostas certas. Na maior parte das vezes, todos nós temos respostas para tudo. Para tudo a gente tem resposta. Pronta na ponta da língua, sim ou não? Sim. Mas são respostas das perguntas erradas. Quantas perguntas certas eu preciso estar respondendo que vão me relevar? Isso é alta performance. Quais perguntas se tem perguntado? Tipo, professor Fábio, vamos fazer um podcast lá com o pessoal da faculdade? Vamos lá? Vou. Quanto que eu vou ganhar? Ou o que eu ganho com isso?
Eu tô indo no resultado, não tô indo no prazer que eu tô conseguindo passar. Sim. Não tô indo no resultado final. Que eu vou ganhar com isso? Não é essa a questão. Eu vou ganhar alguma coisa, eu vou ganhar. Vou ganhar seguidores, eu vou ganhar conhecimento, eu vou ganhar o prazer de conhecer a Letícia e o João. Mas no caminho, o que vai acontecer? Pô, vai ser extremamente prazeroso em passar o conhecimento, fazer com que eles cresçam e eles mesmos sigam o seu caminho. Isso é performar. E eu tenho certeza absoluta de uma coisa. Vocês vão sair daqui e vai reverberar esses pensamentos em todas as atitudes que vocês têm na tua vida. E não vai ser só hoje, vai ser pro resto da vida. Porque esse é o trabalho do coach. O coach não é uma profissão que mantém a pessoa presa 2 anos, 3 anos, 5 anos para curar. Ele dá as ferramentas certas, fazendo as perguntas certas, para que a pessoa tenha consciência e mude o mindset, a forma de ver tudo o resto. Tenho certeza que as perguntas que eu fiz, vocês dois ficaram vendo imagens da vida de vocês, do presente, passado e do futuro. Já mudou que vocês vinham há 30 minutos antes do podcast. Vocês são outras pessoas. Aí, o poder transformador do coaching. Aí eu falo assim, todo mundo merece um coach para chamar de seu. Se a gente vivesse com esse assunto, com esse entendimento, com autoconhecimento, autorresponsabilidade e inteligência emocional, a gente mudaria todos os resultados do mundo. E a gente só não tem por quê? Prepotência, arrogância. A gente acha que não precisa de ninguém. A gente acha que vai sozinho. A gente acha que é forte o suficiente, que tem o conhecimento suficiente e a gente não tem o preparo necessário. É prepotência. O que é prepotência? Prepotência é acreditar que pode mais do que pode. E na maior parte das vezes a corda arrebenta. E daí e chorar não vai adiantar nada. Então, procura a preparação. Não tem pessoa que vá para uma Olimpíada que não se preparou mais de 6, 8 horas por dia. E a gente quer ser a média. Ir lá para a faculdade, cumprir com a tabela, porque a gente aprendeu a ser a média. E a alta performance tem que fazer mais do que os outros. Mas não se compare com ninguém. Se compare com si mesmo. Eu estava até falando de um exemplo aqui, que o pessoal precisava passar na OAB, e estavam falando assim, passar na OAB é difícil, só 30% passa. Daí eu perguntei assim, 30% passa? Mas quem está fazendo está concorrendo com quem passar? Não é com 70%. Tá com ele mesmo. Só que daí faz o quê? Não faz o que o 30% estava passando. O que estão passando, os 30% que não estão passando, não faz. Eu li 2 horas, beleza, mas 5 minutos depois eu ouvi uma outra coisa e assim por diante. O que é? Performar é fazer mais. Performar é encarar desafios. Desafios é mais que objetivo. Como assim? Desafio é algo que você tem como objetivo e requer um esforço extra. Aí eu falo assim, eu quero performar, mas você está disposto a abrir mão de alguma coisa para ter um resultado diferente? Para fazer mais do que você vem fazendo? Não, eu prefiro acordar o meu horário, eu prefiro o meu cafezinho, eu prefiro acordar tranquilo, eu não troco nada do meu conforto, beleza. É fora da zona de conforto que se cresce. Então, quando eu fiz perguntas para vocês, né? E a gente tá fazendo assim, batendo... Nossa, tá super legal assim fazer esse bate-papo. Porque quando eu faço perguntas para vocês, vocês voltam para dentro de vocês mesmos, né? Com o olhar para fora. E é muito mais fácil a gente enxergar para fora do que olhar para dentro. Por quê? Porque os nossos olhos trazem as informações, imagens de dentro para fora. Agora volta, tampa e olha para dentro de você. E através dessas perguntas, potencializando aquilo que você tem de melhor, ou talvez descobrindo coisas que vocês nem imaginavam que poderiam ter. Eu vou falar uma coisa, se o Michael Phelps foi o maior campeão da história das Olimpíadas, ninguém viu que ele caiu no mínimo 2 vezes, 2 horas por dia na piscina, seja frio, seja calor, seja fora musculação, fora treinamento específico, fora tudo isso. Todo mundo quer ser o maior medalhista, mas não abre mão de algumas coisas para ter, né? É verdade. Zona de conforto vai manter você no resultado que você está. Crescer dói. Eu lembro a minha avó falando quando era criança, viu, tô com dor no joelho, durma, que senão... Não era isso, durma que passa. Mas porque quando a gente dorme, a gente cresce. E quando a gente cresce, dói. Não tem o que não cresça, não doa. Nós precisamos ser igual a lagosta, porque para trocar a casca, eu preciso me desprender de algo que me protegeu a vida toda. E se eu não continuo daquele jeito, eu não cresço.
Nós temos camadas de crescimento e essa transformação acontece. E aí a gente vê situações, né, dentro de casa, dentro de família, coisas que as pessoas não querem crescer. E realmente elas não querem crescer, elas não saem da casca. E melhor dizendo, não saem da casa. E se eu não saio de casa, eu não vou me exigir que eu faça diferente, eu não tenho desafio. Eu não faço a mais um esforço extra para eu conseguir atingir. Então, mas ai, que medo. Medo é bom. Medo te protege. Mas se aquele resultado que você alcançar for bom, vai com medo mesmo. Porque vai ser diferente do teu estado inicial. E eu falei para vocês sair de um ponto e ir para o outro ponto. Né? Quando eu me desprendo daquilo que vinha me alimentando, eu vou ter que buscar novos alimentos. Eu já subi do patamar. Só tem um jeito de subir aonde você quiser. Aonde você quer, no resultado que você quer, na vida abençoada, fabulosa que você quer. É subindo um degrau por vez. Porque se a gente tentar pular 2, 3, que é o atalho, né? Não buscando o coach, por exemplo, para fazer passo a passo o caminho certo, talvez eu escorregue no degrau e volte tudo o resto que eu já conquistei na minha vida. Né? Então é de uma maneira bastante segura isso que eu falo para vocês, que buscar alta performance é performar exatamente com aquilo que você tem de melhor. E se a gente faz, como eu faço perguntas, eu falo assim, você sabe o que você tem de melhor? Porque é mais fácil, é muito mais fácil. Muito mais fácil você performar naquilo que você tem. Né? Cada um tem um talento, você só precisa lapidá-lo, vamos dizer assim. Ou descobrir. E tem gente que sabe o talento que tem e não performa. Exato. Eu tenho um baita talento, mas não coloca pra fora. Eu tenho um grande talento, mas eu não coloco pra fora e performo? Não, então eu tenho que saber colocar, externalizar, né, como fala. Exatamente. Colocar mudança pra fora. E assim, o que acontece dentro dessa questão de performar? Quando você performa uma vez, você aprende a performar, depois você nunca mais para. A gente... Silvio Santos voltou, Ayrton Senna voltou, Michael Phelps voltou. Todos os que tiveram grande é porque eles tiveram o sabor, a sensação, o sentimento, o pensamento ligado na conquista. Sou viciado por conquista. Não é essa questão de ser viciado por conquistas, é que ele aprendeu que a vida é assim, da mesma maneira que a gente aprende com derrotas. Sim. E se a gente comunica, vamos voltar na comunicação, se eu comunicar, minha vida é assim, ó dia, ó azar, isso acontece só comigo, sempre acontece comigo, nossa, eu não tenho apoio, minha mãe, minha esposa, meu pai, meu vizinho, meu periquito, meu papagaio. Como é que você vai performar? Todos esses vencedores que eu falei, será que eles tinham ouvidos para escutar essa voz interior falando? Dessa comunicação? Não perde nem tempo. Eu tenho medo, ele já está na água com frio nadando. Ayrton Senna tá chovendo. Eu tenho medo da chuva. Já tava correndo na chuva. O Elon Musk vai colocar o carro para fora, né? Vai fazer viagem para fora do planeta. Só tô usando, assim, exemplos bem básicos que qualquer um pode atingir. Eu vou falar uma coisa, se eles conseguiram, vocês também podem. Porque a gente pode modelar. Como é que ele pensava, como é que ele agia, assim por diante. E esses modelos básicos que eu tô usando como exemplo, tem mais o Bill Gates, tem Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, todos são líderes que performaram naquilo que eles não tinham nada. Tem gente que não tinha nem um cachorro caído da mudança para segurar pelo rabo. É verdade. E performaram, sendo exemplos. O que eu não estou fazendo que eu poderia estar impactando o número de vidas maior? O motivo de eu estar aqui, principalmente, era para impactar vidas, principalmente esse pessoal que está me vendo. E se eu não falo, ele vai ecoar onde? Isso. Não vai ecoar. Daí eu vou fazer o quê? Me prender dentro do casulo da lagosta. É praticamente um pecado segurar a evolução do resto do povo. De todo mundo que pode estar fazendo isso. Né? Mas enfim. Eu já ia fazer a última pergunta minha, ele já me respondeu. Não sei se você tem mais alguma, Diogo. Não, eu tô surpresa realmente, né? Esclareceu muitas dúvidas, realmente, além do que a gente esperava. Pergunta e nem precisou perguntar. Nossa, respondeu todas, né? E como o professor disse, até mesmo, né? É um podcast, assim, somente torna-se pouco, né? Pro tanto de coisa que a gente pode abordar, né? Infelizmente o horário como eu posso dizer, já deu horário, né? Por conta da aula, tudo, né? Mas a gente gostaria de agradecer, né, a presença e a disponibilidade do professor Fábio Sato, né? Ele que tem uma grande experiência nessa e tantas outras áreas, como mesmo ele já disse, há 17 anos também na área da administração, né, lecionando. Justo. E aí gostaríamos de agradecer e deixar aqui o podcast aberto, né? Para quando o professor quiser retornar, para falar sobre outros assuntos, a gente está aí. Eu estou à disposição de vocês. É um prazerzaço estar aqui com vocês. E qualquer assunto que esteja na pauta, que faça relação a algo que eu possa te entregar de melhor,
não precisa chamar 2 vezes, eu tô pronto para trazer aqui para vocês. Então deixa o teu número de novo pro pessoal que tá assistindo a gente, que quiser te procurar, né? Joia. Então eu vou deixar lá, @professor Fábio Sato no Instagram, né? Fábio Sato no Face, e meu telefone é 42998085858. Lembrando que eu vou sortear não, os primeiros que ligarem tem uma sessão de coaching comigo, e fora a de vocês, que é só agendar. Olha só. Tá bom. Então é isso aí, pessoal. Não esqueçam, né? Entre em contato aqui com o professor Fábio, garanta já a sua, né? A sua sessão aí, coach, né? Os 6 primeiros, é isso, professor? Só os 6 primeiros. Só os 6 primeiros aí, totalmente gratuito. É uma chance única para todos vocês. E neste momento eu gostaria de agradecer então a Letícia, né? Que esteve aqui comigo, conversando com o professor Fábio nessa segunda-feira. E agradecer a todos vocês que estiveram conosco até o presente momento. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Até a próxima segunda-feira. Boa noite.